Sejam bem-vindos mais uma vez. O canal Educação e Business está no ar. E a Unifia espera você para mais um vestibular. Oferecemos os mais variados cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Você tem vários canais de acesso disponíveis para outras informações, como o e-code que está na tela, nosso site portal.unisep.com.br/unifia, nossas redes sociais ou o telefone 19 3907 9870. Venha para a Unifia e conquiste um futuro brilhante. Ele é bacharel em Ciência da Computação pela Unicamp e professor de Física e Matemática. Fundador e mantenedor do Colégio Vila Lobos desde 1998, onde atua hoje ao lado de sua esposa Thaís, fazendo a gestão das unidades de Amparo e Monte Sião. Já foi 2 vezes vereador de Amparo, sendo eleito nos anos de 1996 e 2000, e uma vez vice-prefeito, eleito em 2004. É pai do Lucas, de 11 anos, Mateus, de 7 anos, e Beatriz, de 1 ano e meio. E, além de tudo, apaixonado pela educação. Luiz Fernando Lopes Borim, seja muito bem-vindo ao canal Educação e Business. Obrigado, Giovanni. É um prazer estar aqui com vocês. Quando o Fábio me fez o convite, foi uma honra receber esse convite para poder bater um papo, falar um pouco de educação, né? E aí, quando você fez a minha apresentação, né, dizendo que eu sou pai do Lucas, do Mateus e da Beatriz, né? Eu lembrei da Lala, da Lavínia, né, sua filha, que estudou com o Lucas um bom tempo, que a gente tem um carinho imenso por ela, uma das meninas mais inteligentes que eu conheci lá na nossa escola, super engajada e entusiasta em aprender, o que demonstra a boa educação da família. E aí a primeira coisa que eu já te falo, se você quer ter uma educação de qualidade, tem que começar em casa. Muito bem, professor. Agradeço aos elogios aí à minha filha. Ela é uma criança que realmente adora o Colégio Vila Lobos. Muito obrigado aí pela sua menção a ela. Fiquei bastante feliz aí com o seu comentário. Professor Borim, vamos à primeira pergunta. Por que a educação não é uma prioridade no Brasil? Giovanni, essa é uma pergunta muito complexa e ao mesmo tempo fácil de se responder. Complexa porque o Brasil teve momentos. Se a gente pegar em toda a história do país, nós tivemos momentos em que grandes nomes da nossa história lutaram por uma educação de qualidade no nosso país. Se a gente pegar desde o início da República, nós tivemos Rui Barbosa, que lutava arduamente pela educação no país, nós tivemos Monteiro Lobato, que também tem uma frase célebre, esse país se constrói com homens e livros, né? Porém, o que acontece é que não adianta você ter personalidades ilustres que lutem pela educação se o status quo da gestão pública não luta. E aí, quando a gente fala de educação, a gente sabe que a educação é um processo que dá muito trabalho, que não custa pouco, mas que os resultados são fantásticos. Entretanto, quanto mais crítico e educado é uma população, mais exigente ela é com seus governantes. E aí a resposta está muito clara. Por que não é prioridade a educação no nosso país? Porque se o nosso povo fosse mais educado, se o nosso povo tivesse maior conhecimento, mais crítico e exigente ele seria. Vou te dar um exemplo, Giovanni. O Brasil teve um processo nos anos 2000 de construção de novas universidades, né? Um boom aí de crescimento de universidades públicas e privadas, não é só pública não. A gente teve um crescimento aí acentuado nos anos 2000. O que aconteceu com isso? Um aumento, como o PNE propunha, de pessoas estudando no nível superior. E essas pessoas estão agora no mercado de trabalho. E é uma gama muito maior de pessoas que estão exigindo seus direitos. Você vê muito bem o movimento negro no Brasil. Se a gente pegar antes dos anos 2000, eles não tinham movimentação, não tinham estruturação. Agora que eles tiveram lugar para ocupar na universidade, porque tem a lei das cotas que eu defendo radicalmente. O que aconteceu? Mais pessoas na universidade, mais pessoas com capacidade de fala, de discussão e de organização da sociedade. E aí a resposta é fácil. Por que um país como o nosso não investe em educação? Porque você vai formar cidadãos mais críticos, e com cidadãos mais críticos não vai ser qualquer político que vai ser eleito no nosso país. Infelizmente o problema é político. Muito bem, professor Borim. Professor, através dos inúmeros resultados das avaliações que são propostas, né, com relação aos alunos em geral no Brasil, que cenário nós temos hoje? Que resultados efetivamente o país alcança em termos dos resultados avaliativos do estudo no país? Bom, Giovanni, eu falo que a gente continua vivendo um abismo, né? Teve um termo muito famoso no final dos anos 90,
de 1990, que o Brasil era Benelíndia, né? A gente era igual à Bélgica em algumas coisas e era pior que a Índia em outras coisas, né? Hoje a Índia não dá mais para ser falado como pior. Hoje a Índia é um país que está crescendo economicamente absurdamente, né? Investir aonde? Em educação. E aí o que acontece? Né? Vamos falar um pouquinho do Brasil. Se a gente pensar no universo da universidade, das escolas particulares, do ensino básico nas escolas particulares, o Brasil hoje está entre as 15% e 20% melhores educações do mundo. Quando foi feito o PISA, no PISA foi feita a avaliação do Brasil. E o Brasil pegou entre os últimos no PISA. Mas quando se estratificava somente as escolas particulares no PISA, a gente estava entre as 15% melhores em todas as avaliações. Linguagem, matemática e ciências. Quando você pega só a escola pública, infelizmente, a gente caía para o último lugar. Agora, o problema é a escola pública? Não, o problema é a estrutura que a escola pública tem. Então, a nossa escola pública hoje não tem estrutura, não tem condição de oferecer um ensino do mesmo nível da escola privada e, consequentemente, o que acaba acontecendo com isso? A educação básica no Brasil vive esse abismo. E aí a gente é obrigado a oferecer cotas. Porque se você colocar de igual para igual no vestibular um aluno de uma escola particular para um aluno de uma escola pública, infelizmente não tem igualdade. E aí, para ter equidade, você tem que fazer o quê? Cota. E é o que a gente vive hoje. E aí lá na universidade as coisas voltam a se equilibrar de novo. Mas, de novo, Giovanni, o nosso problema hoje é que a gente vive esse abismo. Existe a escola particular que tem uma condição muito favorável, que não deixa nada a desejar para o que há de melhor no mundo, e a nossa escola pública, que fora alguns pontos muito específicos, como principalmente no estado do Ceará, que você tem um ensino de qualidade, ou ironicamente, no estado do Piauí, o mais pobre estado da federação, também você tem um ensino de qualidade, ademais os outros estados a educação é muito ruim. Muito bem. Professor, nós temos um Plano Nacional da Educação vigente, né, que inclusive gera reflexo aqui no nosso município, que tem que atender esse Plano Nacional da Educação, mediante uma legislação local, né? É um plano muito amplo, evidentemente, mas o que o senhor vê, pela experiência que tem, vê de positivo, né, e de não tão positivo assim dentro desse Plano Nacional da Educação? Bom, Giovanni, a gente tem que começar dizendo que o problema do Brasil é que os governantes, eles não governam pensando na sociedade. Eles governam pensando nos próprios projetos pessoais ou políticos pessoais. O Plano Nacional de Educação é um plano que foi pensado ainda na época do Fernando Henrique, enquanto presidente da República. Então, a Maria Inês Fini e outros grandes pensadores da educação brasileira desenvolveram e construíram ele. Aí, quando veio o Lula, ele só deu andamento a esse projeto. E se você ler as 20 metas do plano, Giovanni, eles são fantásticas. Tem coisas ali interessantes. A gente tem que alfabetizar as crianças até a 3ª série do ensino fundamental. Você fala em escola particular, isso é até um absurdo. Na rede particular, no primeiro ano está todo mundo alfabetizado. Mas na rede pública, 50% das crianças não se alfabetizam até o 3º ano. Agora, está lá no plano. Por que ainda não se faz? Não se faz porque daí aquilo que eu falo. O que aconteceu quando a gente teve a assunção do governo através do impeachment da Dilma, né? O que aconteceu? Foi criada aquela lei do teto, né? Não se pode gastar acima daquele teto por 20 anos. E colocar a educação e a saúde nisso. Como é que você quer melhorar a qualidade da educação sem investir em educação? Não dá, não tem mágica. E aí tem um outro problema, né? Não quero entrar muito na esfera política, mas o dinheiro também tem que ser bem gasto. Hoje em dia até tem dinheiro para a educação. Agora, com a aprovação do Fundeb, vai ter um dinheiro garantido para a educação. Entretanto, Giovanni, qual é o problema? O problema é o dinheiro tem que ser bem gasto. Se esse dinheiro fosse bem gasto, investindo em professores de qualidade, hoje nós teríamos crianças até 8 anos de idade alfabetizadas. Hoje nós teríamos o número de jovens lá com pós-graduação, tem uma das metas lá, não vou lembrar de cabeça qual é o número de jovens que tem que ter pós-graduação. Um número absurdo. O Brasil chegou nesse número? Não. Por que o Brasil não chegou nesse número? Porque quando um menino hoje vai fazer uma pós-graduação, ele não está conseguindo mais bolsa, porque as bolsas foram cortadas. Sem bolsa, como é que você quer que alguém faça uma pós-graduação e ainda sustente a sua casa? Então, assim, qual é o problema, né? O problema é que quando a gente tem alternância de poder, e eu acho isso muito bom na democracia, a gente tem que ter alternância de poder, as pessoas que sucedem outros no governo têm que manter os programas que não são pessoais, são programas da sociedade. O PNE é um caso. O PNE não é do Bolsonaro, da Dilma, do Temer,
do Fernando Henrique e do Lula. O PNE é um programa do Brasil, que quem escreveu ele não foi um político, quem escreveu ele foram pessoas que entendem de educação. Então, ele, na sua ideia, é muito bom. O problema é que eles esqueceram que, na prática, tinha que avisar os políticos como é que devia funcionar. Pois bem, os aspectos políticos deveriam ficar em segundo plano. E, em Exatamente. primeiro plano, aquilo que for mais importante para a população. Certamente, professor Borim. Professor, se fala no novo ensino médio, né? Para aí a educação brasileira, né? Como o senhor avalia, né, os impactos desse suposto novo ensino médio, né, para a educação brasileira na forma como está sendo proposto? De novo, é um projeto que não é de hoje, ele vem sendo discutido há anos, começou primeiro com a reformulação da educação básica de ensino fundamental, depois fizeram o ensino infantil, e depois o ensino médio, e a ordem está certa, está tudo correto. O plano que foi construído para o novo ensino médio, ele é muito bem feito. Você reduz a base curricular nacional, ou seja, a gente não fica mais aquela coisa maçante de física, química, biologia, história, geografia, português, matemática, inglês, filosofia e sociologia, só com teoria, né? O aluno tem aquela coisa, o professor é protagonista da educação e o aluno é apenas uma máquina de captação de informações. Para fazer o quê? Você reduz isso, continua tendo física, química, biologia, história, matemática, só que uma quantidade menor, tendo o quê? Priorização naquilo que vai ser ensinado. E aí você tem uma parcela de 40% do que é chamado de itinerários formativos. O que são os itinerários formativos? É o aluno como protagonista. É você criar, abre aspas, matérias nas quais o aluno se torna protagonista. Eu vou te dar um exemplo, Giovanni, do que a gente vai fazer lá na nossa escola e depois eu vou voltar um pouquinho na sua pergunta. A gente resolveu ser educado, obedecer o que diz a lei. A lei diz, são 35 aulas, 20 aulas de BNCC, eram 34 de BNCC, agora vão ser 20, e 14, 15 aulas de itinerários formativos. Um dos itinerários formativos, inclusive sou eu que vou ministrar ano que vem, se chama empreendedorismo criativo. Nós vamos trabalhar empreendedorismo na escola, na qual o meu aluno vai ser protagonista e que em 3 anos a gente consiga fazê-lo construir uma startup. Uma startup na teoria, mas ele vai entender o que é abrir uma empresa, ele vai entender que precisa de marketing, ele vai entender que precisa de gestão, ele vai entender que ele precisa compreender o mercado. Então, vai ter um processo na qual ele vai ser o protagonista do seu aprendizado e vai construir esse aprendizado a partir de debates e construções que a gente leve. Vão ter que ler mais. Vai ter um outro itinerário, Giovanni, que a gente está criando, que é um itinerário de debates. Se a gente perceber, essa juventude cada vez tem falado menos e pior. Então a gente vai ensiná-los não, né? Que isso vai ser uma coisa ativa, eles vão fazer junto com a gente. A como se colocar num ambiente como o de hoje, como eu cá estou, como é que eles vão conversar se estiver numa empresa, discutindo um projeto da empresa, como fazer uma entrevista. Então, Giovanni, isto é o novo ensino médio, o que é muito bom. Só que aí, retomando a pergunta inicial, sabe qual é o problema do Brasil, Giovanni? Era para começar agora em 2021 e estava tudo certo. Você tem que ter uma cota de BNCC, uma cota de itinerários. O que eu vejo a rede pública fazer? Ao invés de fazer 14 itinerários, porque na lei diz, você tem que ter tantas horas de itinerários para cumprir em 3 anos. Então você divide em 3 anos a quantidade, dá 14 por ano. Eles colocaram 5 itinerários na rede estadual. De 14 caiu para 5. Então, se eles forem cumprir a lei, se o Estado for cumprir a lei, o 3º ano de ensino médio, que é quando você tem que começar a pensar no vestibular, o aluno da escola pública só vai ter itinerário para fazer. Então, por quê? Porque eles não se prepararam para fazer isso. Eu fiquei 1 ano, Giovanni, preparando a minha escola para fazer os itinerários. Poucas foram as escolas no Brasil que fizeram isso. E sabe o que eu acho que pode acontecer? Ainda mais agora, que a gente tem no governo pessoas lá que não sabem exatamente o que tem que ser feito, né? O nosso ministro confundiu o ProUni com o SISU, uma coisa triste. Pode acontecer que eles simplesmente joguem no lixo essa lei, que é uma lei ótima, ela não é boa, é uma lei ótima. Lá no Vila a gente vai trocar, eu vou até o final com os meus itinerários. E eu garanto para você que em 3 anos eu vou construir um conjunto de estudantes que vão estar emocionalmente muito mais preparados para fazer a universidade, vão estar emocionalmente muito mais preparados para serem cidadãos plenos, e a gente vai ter gente que vai estar desistindo menos da faculdade e sabendo mais o que vai estudar na faculdade. Porque a gente, mais do que só estudar
retículo endoplasmático na biologia, leis de Newton na física, células de carbono na química, o aluno vai pôr isso na prática, vai ver isso na prática, vai construir o aprendizado. E ele vai saber exatamente se ele quer ser um cientista, se ele quer ser um administrador, um economista, um advogado, enfim, o que ele vai querer saber. Porque ele vai ter como experimentar isso na escola. E aí vai para a faculdade um cara muito mais preparado como cidadão. Então, o novo ensino médio ele é ótimo, ele não é bom, ele é ótimo. Mas eu temo acreditar que ele vai acabar, como tudo no Brasil, virando água. Esperamos que não, professor. Né? Somos da área da educação, também sou professor, e sabemos a importância que existe em um aluno aprender na prática. Né? Talvez esse seja realmente o grande salto que a educação, a título de Brasil, precisa dar. Né? Dar condições ao aluno de aprender na prática a desenvolver ali as suas atividades que vai, evidentemente, colocar em seu conceito teórico mais específico. Professor, diante dessa linha de raciocínio, né, qual o papel das metodologias ativas dentro desse processo? Bom, Giovanni, eu vou aproveitar para falar de metodologias ativas para puxar um gancho. Na Finlândia, todo mundo fala que a Finlândia é o melhor modelo de educação do mundo. Realmente a Finlândia tem um modelo de educação fantástico. Eu não sei se vocês que estão nos vendo agora sabem, mas a carga horária de aulas dos alunos da Finlândia ela é cerca de 40% menor do que a nossa carga horária. Os alunos da Finlândia têm menos aulas que nós no Brasil. Só que agora vem o dado interessante. Mesmo eles tendo menos aulas do que a gente, eles estudam 2 vezes mais do que a gente. Por que o finlandês, tendo menos aulas, estuda mais? Porque cada um deles sabe do seu compromisso com o aprendizado e cada um deles sabe que aquilo que ele tem na escola é apenas o primeiro passo do aprendizado. Que o aprendizado não se vai construir apenas você ouvindo um professor te falar. O aprendizado vai ocorrer quando você começar a ler e entender o que você está fazendo, quando você construir aquilo que você está fazendo. E aí a gente entra nas metodologias ativas. Você quer uma coisa melhor do que, Giovanni, do que você poder colocar na prática aquilo que você está aprendendo? Então, o que são as metodologias ativas? O professor sai de novo, né, do pedestal, né, sai de novo do palco e vai para onde o aluno está, constrói com os alunos as atividades e os alunos discutem. Aí vou pegar um exemplo, né? A gente pode fazer a sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? Um exemplo de metodologias ativas. Você pede para o aluno estudar algumas coisas e aí a gente traz para a sala de aula os alunos apresentando as coisas que eles estudaram para os seus colegas e criando um debate entre eles e como isso pode ser aprendido, de como é que isso vai acontecer. As metodologias ativas, se bem feitas, são uma ferramenta fantástica de aprendizagem. Qual é o problema, Giovanni? E eu estou sentindo isso na pele. Por isso a gente está tendo que treinar muito o pessoal. Você aprendeu com metodologias ativas? Não. Eu aprendi com metodologias ativas? Não. Nós somos aqueles alunos que sentavam na carteira, naquelas fileiras com 35, 40 alunos, sentadinho ali, e se você respirasse um pouquinho mais forte, ainda havia um professor te dando um cascudo. Estou falando na educação inicial, né, as primeiras séries do ensino fundamental. E hoje, a gente quer fazer o oposto, fazer o aluno ser o protagonista. Então imagine você treinar um professor, uma professora que foi educado num sistema, tem que ensinar no outro sistema. É muito complicado. E aí, sem querer, a pandemia ajudou. Porque sem querer o professor deixou de ser o protagonista da educação. Ele passou a ser um cara na tela de um computador. E aí ele percebeu que se o aluno não tivesse atitude, se o aluno não fosse, o aluno simplesmente fechava a câmera dele da aula, ia lá jogar videogame, dormir, fazer o que quer que seja. E aí o professor teve que se reinventar, teve que jogar um pouco da responsabilidade do aprendizado para o aluno. Então, Giovanni, sem querer, a gente ganhou esse ano, né, nesse ano maldito para o mundo inteiro, um pouco nessa parte de melhoria da metodologia de ensino. Entretanto, Giovanni, o que eu posso falar para você é assim, é um processo longo, é um processo que requer aprendizado e que a gente vai errar muito ainda. Mas quando você vê pessoas que já trabalham com isso e fazem isso acontecer, a médio e longo prazo os resultados são muito bons. Excelente, professor Borim, ótima entrevista, informações muito importantes para você, internauta, que está nos assistindo. Professor, nós percebemos hoje, né, em sala de aula, os alunos muitas vezes muito tímidos, muito introvertidos e com uma notória dificuldade de se comunicar com o mundo, né?
Como integrar essa situação bastante difícil no meio da educação, né, com as metodologias ativas e fazer disso efetivamente, né, tirar de tudo isso, de todo esse processo, um resultado bastante positivo? Ô, Giovanni, vamos lá. Primeiro entender a causa do problema, né? Por que essa juventude se comunica menos? Por que essa juventude é tão introvertida? E por que essa juventude está passando por esse processo? Se a gente está vivendo a era da comunicação. Convenhamos, hoje a gente consegue falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, até se bobear lá na estação espacial, com 2 dedinhos de celular. Esses jovens que você cita, se precisarem se comunicar pelo celular, desde que eles não se exponham, vão fazer. Agora, por que eles não conseguem, usando um termo mais popular, dar cara a tapa e se expor? Porque eles não têm sido mais solicitados a fazer isso. E aí, Giovanni, se a gente pensar em vocês aqui na Unifia fazerem isso na primeira semana de aula, para o aluno que não fez isso durante 17 anos, esquece. Se eu pensar em fazer isso no meu ensino médio, esquece. Então, onde é que você tem que transformar o seu aluno e torná-lo protagonista? No ensino fundamental. O ensino fundamental tem que transformar o aluno em protagonista. É lá no ensino fundamental que você vai fazer o aluno se manifestar, vai fazer o aluno falar. Vou citar um caso que aconteceu comigo na prática durante esse período da quarentena, Giovanni. Como você falou, eu tenho 3 filhos e os meus mais velhos estão tendo aulas regulares porque um estava, né, agora passou o 5º ano e o outro no 2º. O meu filho do 2º ano chama-se Matheus. O Matheus é radicalmente diferente do Lucas. O Giovanni conhece o Lucas, né? O Lucas é um baita amigo da Lavínia, então eles são bem parecidos, estudiosos, dedicados. E o Matheus também é muito estudioso, só que diferente do Lucas, que ele ouve mais e só fala quando é chamado, o Matheus, meu amigo, é um tagarela. E eu estava lá, né, em casa trabalhando, dando as minhas aulas, preparando as minhas aulas, organizando a minha escola, e o Matheus lá no tablet dele, fazendo as aulas. E não passava 3 minutos, o Matheus falava assim, tia, posso falar? Tia, posso falar? E se você que está nos ouvindo, vendo, é professor de ensino fundamental, não sabe o que eu estou falando. Quantas crianças não são assim? E o que essas crianças têm nessa idade? Dá para você ficar quieto, moleque? Para de falar. E ainda, se bobear a professora, a diretora, ainda vai pegar no pé do pai dizendo que a criança fala demais. Tá, pode ser que seja demais. Mas se a gente tratar isso como repulsa, você vai fechando a criança, vai fechando a criança, vai fechando a criança. E depois você quer que essa criança tenha comunicação lá na frente. Ele vai falar com o celular, gente. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender essa criança, entender que essa criança lá pequenininha, ela vai querer falar sim, e dar esse aspecto para ela falar. Tem um momento de concentração? Tem. Tem um momento de ficar quieto? Tem. Mas tem que ter um momento dela expor o que está pensando e falar as coisas. Não ter medo de se expor em público. E aí sim, lá na frente, quando a gente trouxer as metodologias ativas para trabalhar no Fundamental 2 e no médio, vai ser mais fácil, porque a criança já tem a primeira grande vantagem, ela não tem o medo. Giovanni, voltando para esse curso, né, eu estou tendo que estudar, né? Eu estou fazendo um curso para dar aula de empreendedorismo. E lá fala assim, o que aconteceria hoje se eu pegasse uma folha de papel em branco e desse para um jovem de 15 anos e pedisse para ele, cria alguma coisa para mim. Depois de 5 minutos, a imensa maioria deles não teria feito absolutamente nada. Por quê? Porque ele nunca foi provocado a fazer alguma coisa desse tipo, a não ser de vez em quando em aulas de artes. E aí a sugestão deles é assim, quando você for dar uma folha de papel em branco, ao invés de falar para ele, cria alguma coisa, fale para ele assim, pega uma personalidade. Se você fosse hoje o Barack Obama, enquanto ele foi presidente da República, e tivesse que tomar uma decisão enquanto presidente da República sobre a questão das minorias nos Estados Unidos, né? Os homossexuais, as minorias negras, se bem que no caso no mundo hoje os negros não são minorias, são maioria, mas tratar sobre isso, que tipo de lei você faria? Aí você vai dar o quê? Você vai começar a fazer o aluno não se expor tanto, ele se, abre aspas, se protege, né, nas costas de uma personalidade famosa e começa a criar. Não vai demorar muito tempo, a pessoa vai estar criando por si só. Por isso que eu falo, é possível, a gente não tem que esperar passar uma geração para esperar essa criançada comunicativa, mas eu te falo, Giovanni, se a gente não melhorar o ensino fundamental 1, dando mais possibilidade para as crianças, o nosso trabalho no Fundamental 2, no médio e aí no de vocês, no nível universitário, vai ficar terrível. Muito bem, professor Borin aqui conosco no canal Educação e Business. Professor,
onde as metodologias ativas se integram com questões de interdisciplina e com a tecnologia, para construir efetivamente uma estrutura capaz de fazer com que a educação consiga realmente ser algo proativo para todo mundo. Então, vamos lá. Começando com tecnologia, Giovanni, eu não vejo a tecnologia como fim, ela é um meio, é um instrumento que nos ajuda a ensinar mais e melhor. Óbvio que hoje, você pegar o seu celular do bolso e usar o Google para fazer uma pesquisa, é algo fantástico. Você é bem mais novo que eu, Giovanni, mas eu sou de uma geração... 44 amanhã. Oh, então parabéns, parabéns, Giovanni. Então nós não somos tão diferentes, eu estou com 47. Eu sou de uma geração que as famílias que tinham um pouquinho mais de condição compravam uma coleção de enciclopédia Mirador ou Barça, e quem tinha menos condição ia lá na biblioteca, no centro da cidade, fazer esse tipo de consulta, quando a gente queria saber algo que nós não sabíamos. Então existiam as enciclopédias, né? E eu fui dessa geração de folhear enciclopédia para aprender. E uma vez por ano vinha o vendedor dessas enciclopédias vender o anuário, que é o livro do ano sobre as coisas que aconteceram naquele ano. Nós somos da mesma época, professor. Então você sabe da mesma época. O que eu estou falando, né, Giovanni? Aí o que acontece, meu amigo? Aí a gente avança um pouquinho, essas enciclopédias foram jogadas num CD. E estava tudo lá no CD. Passou mais um tempo, Google. E hoje o Google é a maior enciclopédia de todos os tempos. E aí vem a resposta. Quando nós éramos alunos, a gente fazia aquelas pesquisas em que a gente pegava aquelas folhas de papel ao maço. Não podia ser outra coisa senão folha de papel ao maço. Tinha que fazer margem. Para que a gente fazia aquilo? Eu falo que a gente treinava caligrafia, ou seja, coordenação motora fina, e talvez alguma coisa que nos interessasse servisse para hoje a gente ter alguma história para contar numa roda de cerveja. Mas enfim, para nossa formação. Desculpa. Então hoje, do jeito que está, é muito melhor. Hoje o Google vai lá, você tira a sua dúvida, se essa dúvida é pertinente no seu dia a dia, você aplica, se não é pertinente no seu dia a dia, fica só como uma cultura adquirida, né? Uma informação adquirida por você. Então, tecnologia é fantástico, porém eu acho que ela é um meio, ela não é o fim, né? Agora, a interdisciplinaridade, aí sim. Uma coisa muito complicada que a gente tem hoje é o seguinte, é legal ver um físico teórico estudando lá a física de partículas, se aprofundando, porque é de lá que vai sair alguma coisa fantástica que talvez ajude o mundo. Mas quantos desses nós temos no mundo? Não sei se chega a uma centena. Mas nós temos bilhões de pessoas no mundo. Só que nós temos que ter os engenheiros, que tem que falar com a física, com a química, com a matemática, quando não com a biologia. Nós temos outros profissionais que são multidisciplinares. E se a escola não aprender a ser multidisciplinar, a escola vai ficar para trás. Então hoje é fundamental que a gente converse entre as áreas. Lá no colégio, inclusive, nós estamos discutindo isso, de fazer o professor de matemática se juntar com o professor de história para fazer um trabalho sobre a história da ciência, a história da matemática. Por que a gente não pode fazer o professor de química se juntar com a nossa professora de culinária e fazer receitas ligadas a processos químicos, como você usar nitrogênio líquido para cozinhar alguma coisa, uma vez que dá uma variação térmica? E aí que é o legal. Você começa a mostrar para o aluno que a física ela não existe se não tiver a química, que não existe sem a biologia, que não existe sem a matemática. Existem as ciências mães? Existem. A língua nativa, né, o português é a matemática. Mas debaixo delas a gente tem muita coisa legal. Que seria da geografia, Giovanni, se a gente não tivesse a matemática para entender as tabelas e os gráficos e os mapas? Então a interdisciplinaridade é fundamental para a formação da criança, para a formação do adolescente, desde sempre. Desde sempre. Isso não pode ficar sendo pensado só no ensino médio. E aí, onde que vem as metodologias ativas? É você pensar, inclusive, que numa sala de aula você pode ter mais de um professor. Porque o professor ali não vai ser um repositório de conhecimento que vai apenas expor o que ele sabe. Ele vai debater com você e com um colega sobre como aprender melhor, sobre que forma a gente entende melhor aquilo e constrói aquilo de uma forma que talvez até o próprio professor não saiba. Aí que é o grande barato. É você ver que você construiu uma coisa que talvez nem você imaginasse que poderia ser tão bom e saiu o resultado. Então, Giovanni, é assim, tecnologia, instrumento. Fazer a interdisciplinaridade, fundamental. Com o quê? Com a humildade do professor, juntar-se com os colegas e proporcionar o quê? Um planejamento para fazer os alunos aprenderem mais e melhor.
Eu vou ser humilde o suficiente para procurar alguns empreendedores de amparo em alguns momentos, para eles contarem como foi ser empreendedor na hora H para os meus alunos, em algumas pequenas palestras. Inclusive, Giovanni, eu falo que eu tenho um baita orgulho, né? Eu tenho um ex-aluno nosso, hoje está em Campinas, que ele montou uma startup. Essa startup deu tão certo, né? Não chegou a ser uma das unicórnios lá, dos bilhões, mas que ele vendeu para uma empresa maior. Eu brinco, o menino tem hoje 28 anos e o patrimônio dele é algo que eu nunca vou imaginar chegar lá. Olha que legal. O menino conseguiu isso. Imagina o que esse menino tem para falar para os meus alunos a mais do que eu tenho para falar. Tá aí a interdisciplinaridade. Eu pegar um empreendedor, um empresário, ele tem formação em educação? Não. Mas ele não precisa nesse momento. E no momento ele tem que fazer o quê? Passar o que ele sabe. E aí eu vou fazer a gestão da educação. Eu vou fazer a gestão explicando para os alunos da linguagem dele como se traduz para a linguagem da escola. Muito bem. Professor Borim aí nos dizendo que a educação pode ser algo estimulado através do professor e construído em conjunto, professor, aluno, dentro da sala de aula. E os exemplos de sucesso, evidentemente, têm que ser aí multiplicados e disseminados para virarem exemplos para todos e para que muitos outros também possam, como o professor disse, dar a cara e buscar um objetivo maior. Com certeza. Professor Borim, a educação, né, indo agora para uma linha de raciocínio ainda evidentemente dentro da educação, mas um pouco fora da questão da prática educacional, né? Com relação à questão da inclusão, né? Qual a importância da inclusão de pessoas com necessidades especiais para que a educação no Brasil possa cumprir o seu papel de chegar a todos realmente? Vamos lá, Giovanni. Já que nós somos quase que contemporâneos, você vai se lembrar, né? Eu fiz Rangel Pestana, e no Rangel Pestana, quando a gente ainda mal entendia o que era inclusão, existia uma sala de aula, que era a exclusão, mas, coitado, ninguém entendia aquilo naquela época, não dava nem para criticar, na qual todos os alunos com alguma necessidade eram colocados naquela sala. O aluno surdo, o aluno cego, o aluno com deficiência mental, todos os alunos eram colocados lá. Inclusive, até hoje, eu tenho um carinho imenso pela professora daquela sala, a dona Elda. Que profissional que aquela mulher ela era. Ela era exposta a vários tipos de inclusão, sequer naquela época era falado sobre isso, e ela tinha que, de alguma forma, ensinar todas aquelas crianças. Bendita foi a hora que percebeu-se que isso era um crime que era feito, que a gente literalmente excluía as crianças. E aí o que foi feito? Começaram a colocar essas crianças em sala de aula. Infelizmente, Giovanni, até hoje, existem famílias que não admitem esse tipo de coisa. Existem famílias que acham que essas crianças vão atrapalhar o desenvolvimento pedagógico das salas. Mal elas sabem que o principal aprendizado que a gente tem nesse momento é a empatia, é a resiliência, é saber dialogar com o próximo, é saber compreender a sociedade e, quiçá, com isso a gente consegue ter no futuro uma sociedade pelo menos um pouco menos injusta. Então, o que eu entendo como inclusão, Giovanni? É fundamental esse processo, só que é fundamental que a escola e as famílias entendam que existem processos de inclusão dos mais diversos. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um aluno em Monte Sião, que ele é Asperger. Fazendo uma linguagem mais simples, autista com grau baixo. Então não é aquele autista que fica balançando o corpo, ele consegue se comunicar, mas, por exemplo, você tem que tomar cuidado para tocar nele, porque ele fica todo ansioso. Só que é um dos meus melhores alunos. E por que ele é um dos meus melhores alunos? Porque foi encontrado pela família e pela escola a melhor maneira de ele aprender. Os alunos que estão com ele também fizeram isso. Há casos mais complicados? Há casos em que o autismo tem grau severo, em que a pessoa sequer consegue se comunicar naturalmente com as outras. O que a gente tem que fazer? Ter humildade, procurar os profissionais especializados nisso e falar como é que a escola pode colaborar com essa criança de modo que ela adquira um grau de aprendizado mínimo que seja para que ela esteja com os demais. E como é que os colegas podem trabalhar em cima disso? Aí, Giovanni, você começa a ter uma régua de reflexão, uma régua de avaliação e muito menos de nota, 4, 5, 3, não. Uma forma assim, o que eu posso fazer para conseguir oferecer para essa criança o máximo de aprendizado possível? Então, Giovanni, eu vejo hoje que foi uma das grandes conquistas, né, dos anos 90, que o Brasil conseguiu, que foi a inclusão das crianças com necessidades, com deficiências,
para dentro da sala de aula, uma sala de aula comum como outra qualquer. O professor Borim é um educador aí com longa história, né? Aí na nossa cidade, por que não dizer na nossa região, né? Como o professor vê ao longo de toda essa experiência, né, a evolução dos processos de inclusão aqui dentro do nosso município? Boa pergunta. Como eu te falei, quando a gente era criança, eu estava lá no Rangel, nós não tínhamos inclusão, nós tínhamos exclusão. E nesse momento não se culpava ninguém. Foi quando, sim, nós fizemos a mudança da Constituição de 88, que foi proposto a inclusão na educação, que isso trouxe para cá. E eu falo que Amparo foi uma cidade abençoada na educação, que nós tivemos durante um período, né, que foi no governo João Sintra, a Orley Mantovani como secretária de Educação. E ela tinha, ligada a ela, a Orly lá na Unicamp, que já trazia o construtivismo como ferramenta pedagógica na escola pública. E estou pensando em escola pública, que é onde a gente tem a maior gama de crianças no município. E ela trouxeram um processo muito bonito, porque quando você fala de construtivismo, né, quando você fala de Piaget, principalmente na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental 1, a forma com que a gente vê a educação é muito diferente, na qual a criança é muito mais importante do que o conteúdo, né? E aí fica muito mais fácil o trato da educação com inclusão. As professoras foram treinadas e esse processo, aí de novo, Amparo de novo tem uma vantagem, que na educação, um prefeito não atrapalhou o outro na sucessão. Então, saiu João Sintra, entrou Carlos Piffer, saiu Piffer, entrou Pagan, saiu Pagan, entrou o Jacó, e durante todo esse processo, as secretarias de educação foram sempre muito bem geridas. Então, as secretárias de educação, né, todas eu acho que foram mulheres que passaram por lá, todas fizeram um ótimo trabalho de compreensão desse processo, sabendo da dificuldade que é esse processo. É muito difícil esse processo, Giovanni, não é fácil, porque você tem que tratar cada criança como um indivíduo especial e para ser tratado de um jeito diferenciado. Mas mesmo assim, na limitação que nos é imposto pela condição do município, pela questão de não ter tantos recursos financeiros, o trabalho na rede municipal de Amparo sempre foi muito bom. Isso eu posso falar para você com propriedade, né? Eu já tive dentro do poder público e acompanho isso desde sempre como um apaixonado de educação, né? Que vou completar agora 30 anos de educação. Muito bem. Parabéns, professor. Você sabe que nos tempos passados era para a gente estar aposentado, né? Pois é. Hoje eu fico feliz de saber que não vou me aposentar, apesar de achar que a aposentadoria é um direito legal nosso, mas não com 47 anos. Muito bem. Vida longa ao professor Borim, também na educação. Obrigado. Professor Borim, não podemos deixar, né, de falar da pandemia e os seus reflexos aí para a área da educação, né? Qual o real impacto da pandemia para a educação brasileira? Então vamos lá, Giovanni. De novo, né? O problema da pandemia no Brasil é que os agentes que deveriam nos dar exemplos de como fazer a coisa certa resolveram mais brigar entre si do que cuidar do bem público. Então, e quem sofreu com isso? A educação. Vamos lá, vamos entender um pouco essa história? Março fechou tudo. E por que março fechou tudo? Porque na Europa tinha fechado tudo e a gente viu que tinha que fazer igual. Então a gente foi copiando a Europa. Tá tudo certo, vamos copiar a Europa, fecha tudo. Aí deu aquele pico de abril e maio, as coisas se acalmaram. As pessoas usavam máscara, as pessoas tomavam cuidado nos ambientes, tudo acontecia normalmente, igual foi feito na Europa. A Europa teve uma queda no número de casos. O que a Europa fez? Começou a abrir todos os estabelecimentos numa ordem cronológica bem razoável. E eu falo, Giovanni, para você com propriedade, porque hoje eu tenho parentes morando em Portugal, na Alemanha e na França. Então são 3 países, principalmente Portugal, que fez o dever de casa redondinho lá sobre a questão da pandemia. E lá, o que eles fizeram? Lá as crianças ficaram, quando muito, 3 meses fora da escola. E eles viram que não dava para as crianças ficarem fora da escola. O que a gente fez no Brasil? Não sabiam, as pessoas não sabiam quando colocar a escola para abrir. Se vocês olharem o plano de São Paulo, né, do governador Dória, lá ele falava para todo mundo tinha uma regra quando voltar. Até quem só podia voltar no azul, que é a questão de eventos, shows e tudo mais. Mas escola, eles diziam que ia ser tratado à parte. E durante o ano inteiro, ia ser tratado à parte, ia ser tratado à parte, ia ser tratado à parte.
E nós fomos, não sendo tratados à parte, nós fomos deixados de lado. A educação básica e o ensino superior. E aí, ao invés de 3 meses, como foi feito na Europa, e a gente deveria ter copiado, nós ficamos quase 1 ano sem aula. E aí, o que aconteceu? O prejuízo acadêmico disso foi brutal. E aí eu quero só fazer um adendo, Giovanni. O Roscielli, nosso secretário de Educação do Estado, foi um dos poucos que em agosto falava, temos que voltar para as aulas. Temos que voltar para as aulas. Só que o problema é que a decisão cabia aos municípios. E aí os prefeitos faziam o quê? Tinham medo. Eles tinham medo de fechar bares e restaurantes que foram abertos, porque havia uma pressão social sobre isso. Eles tinham medo de evitar a aglomeração desses locais, mas ao mesmo tempo tinham medo de abrir escola. E por que medo de abrir escola? Porque eles não sabiam o que ia fazer. E pior, Giovanni, para você abrir a escola agora, você tem que abrir no híbrido. E para abrir no híbrido, você tem que dar condição para essa criança assistir aula na escola e ao mesmo tempo em casa. Metade dos alunos vão estar na escola, metade vão estar em casa. Se nós, da rede privada, vamos ter uma dificuldade imensa de prover essa educação para as pessoas em casa e na escola ao mesmo tempo, porque uma coisa é o professor dar aula da própria casa, usar a própria internet para fazer a aula, outra coisa é na escola. Ter que dar aula presencial e online. Imagina a rede pública, e por isso não aconteceu. E aí, por uma questão, de novo, da política, e aí não tem culpados, foi apenas uma incompetência de gestão no Brasil, a gente perdeu e muito, Giovanni. Mas quando eu falo perdeu e muito, eu estou te falando não só com o olhar de um educador de uma rede privada, onde na rede privada eu posso falar para você que 35% das crianças estão num nível bem mais baixo do que deveriam estar. Eu estou pensando na rede pública. Existem municípios que a única coisa que essas crianças tinham de aula era folhinhas que as professoras preparavam na escola, o pai ia buscar essa folhinha e a professora ficava 1 ou 2 horas no máximo na semana no WhatsApp tirando dúvida dessas crianças. Essas crianças não tiveram uma live, essas crianças não tiveram uma aula dinâmica, essas crianças não tiveram interação com outras crianças, a não ser depois de um tempo, né, os pais surtados, aí errado, leva essa criançada a brincar no parque, né? Sem máscara, sem nada, aí totalmente errado. E a escola, que é um ambiente controlado, continua fechada. Então, Giovanni, o que eu posso falar para você? Se lá atrás eu te falei que, por um lado, essa pandemia nos trouxe uma possibilidade de criar novas maneiras de se ensinar, para nós, a escola particular, que tínhamos recurso para oferecer, através das lives, da estrutura tecnológica, para crianças da rede pública, foi um crime. E aí eu vou só complementar. Eu não quero nem entrar na seara, Giovanni, da questão de maus tratos, de violência, de casos de estupro dentro da própria casa, que você sabe que aconteceu muito. Que a escola acaba sendo um porto seguro para essas crianças. Não é só porto seguro alimentar, é o porto seguro onde essas crianças se sentem protegidas. A rede pública é assim que acontece. Às vezes a gente não sabe bem o Brasil que a gente vive, né? E aí, nesses rincões do Brasil, tem crianças que são violentadas na própria casa. E se ela está na escola, ela tem para quem contar. Então, gente, é sério. E agora o que acontece? Desesperadamente, o nosso governador diz, em fevereiro as aulas voltam, independente se estiver na fase vermelha. Levou 1 ano para perceber isso? Não levou 1 ano. Eles levaram 1 ano para entender que eles não tinham competência de gestão. Seria melhor ter sido mais humilde, falar, nós não temos competência de gestão e a gente vai deixar quem sabe fazer. E deixasse quem sabe fazer. Já estaria funcionando seguramente desde agosto as aulas. Não deu certo. Para quem é da rede privada, sofrimento é menor. Nós vamos ter uns 2, 3 anos para recuperar essa criançada que ficou para trás, mas nós vamos recuperar, temos certeza disso. Agora, a rede pública, meu amigo, eu acho que pelo menos 10 anos para conseguir voltar ao nível do que era, que já era bem ruim. Professor, além dos impactos, né, relacionados ao nível de aprendizado dos alunos, né, quais são os reais impactos econômicos e financeiros para as escolas particulares, notadamente aqui da nossa cidade? Bom, Giovanni, as outras escolas, apesar de a gente ter um grupo de conversa, a gente não tem um diálogo tão intenso, eu brinco que eu falo mais com o Fábio do que com as outras escolas particulares, mas eu posso falar para você assim, na área da educação infantil foi uma tragédia. O que um pai vai fazer com uma criança em EAD, né, num ambiente virtual, que tem 2 anos, que tem 3 anos? Não, ele tira da escola e contrata uma babá. É óbvio, é uma atitude óbvia desse pai que precisa trabalhar, que precisa continuar
Isso. Então, Giovanni, eu não te garanto em Amparo. Em Amparo, infelizmente, eu não tenho esse diálogo. Mas eu faço parte de grupos, um grupo chamado União pelas Escolas Particulares, e são 3 grupos que eu participo. Um nacional, um do estado de Minas e um do estado de São Paulo. Giovanni, não teve um dia nos últimos 3 meses que eu não vi uma escola fechar. Uma, pelo menos, fechava todo dia. Quase todas da educação infantil. Então, a pancada foi muito forte. Nós sofremos muito. A queda de arrecadação foi brutal. Os impactos estão sendo muito grandes. Inclusive, eu cheguei a ter uma reunião com o nosso futuro prefeito, dizendo que se nós não voltarmos, pelo menos no híbrido em fevereiro, eu corro o risco de ter que dispensar um bom número de funcionários da educação infantil, porque eu não vou ter aluno. Porque o pai não tem por que manter essa criança no EAD. Não, vai ficar em casa. Quando tiver a idade, né, a partir do Jardim 1, que são os 4 anos de idade, aí põe na escola. Então, isso foi um impacto muito severo, muito severo. Economicamente, eu posso falar para você que foi, com certeza, o pior ano da história das escolas particulares. É um desafio aí para o mundo todo, principalmente para o Brasil, professor Borim, que já vive situações tão difíceis, onde o povo, né, vive situações tão difíceis no seu dia a dia. Vamos em frente e superaremos com certeza. Sim, né? com certeza. O brasileiro é o que ele é muito criativo, ele consegue se reinventar, e se não atrapalharem muito, a gente reinventa, corrige, faz, cria. Mas, de novo, né, a gente tem que sempre tentar fazer todo mundo remar para o mesmo lado. Vamos todo mundo remar para o mesmo lado? Independente das paixões, vamos lá. Opa, temos que melhorar a educação no país? Não importa se é A, B ou C. O que tem que ser feito para melhorar a educação? Tá bom, vamos todo mundo para lá. E esquece um pouco de paixões políticas, sabe? Perfeito. Unidos em prol de um objetivo comum. Exatamente. Professor, o senhor acredita em uma retomada segura das aulas? Né? E se sim, como um homem experiente que é na área de educação, já deve ter um plano, né, para essa retomada. Então, nos conte um pouco sobre esse plano e também se entende a retomada ser segura para o próximo ano agora. Então, Giovanni, não precisa ir longe. A Europa voltou e mesmo agora com esse surto que teve de novo de coronavírus lá, as aulas continuaram. O que se sabe, né? O risco você vai ter indo ao supermercado, indo no restaurante, indo no bar, indo na loja ou saindo com os amigos. É o mesmo risco que tem na escola. Ou melhor, acho até que na escola é menor. E eu vou explicar para vocês por que na escola é menor. Desde que a escola faça o dever de casa dela. Nas escolas as crianças vão ter que usar máscara. Não vão tirar máscara. Talvez tenham que trocar durante o dia, porque tem 3 horas, né, de limite de uso da máscara. As crianças vão ter que trocar máscara. Então, vão ficar com máscara. As crianças, infelizmente, esse primeiro momento não vai poder ser permitido, não vão poder interagir entre si. Então, não vai poder abraçar, não vai poder beijar, mas a gente vai conseguir fazer nos pátios arejados as crianças brincarem, cada uma no seu quadradinho. Então, a escola vai fazer 2 processos muito importantes, Giovanni, nesse processo. Além de ser segura a escola, eu posso te garantir que a escola é segura desde que ela cumpra as normas pré-estabelecidas, e lá no Vila Lobos nós fizemos isso, nós cumprimos as normas, nós fizemos todo um protocolo de segurança, de distanciamento, de número reduzido de carteiras na sala de aula, de salas de aulas com todas as janelas abertas, vocês sabem bem disso, que as nossas janelas lá, elas abrem 100%, então nós vamos ter circulação de ar. Mas sabe qual é o segundo fator importante que a escola também vai gerar? A gente vai ajudar na educação das crianças. A criança vai chegar em casa e falar assim, papai, mamãe, por que você está saindo na rua sem máscara? Papai, mamãe, a gente estava vendo lá com a professora e a professora disse para a gente que o contágio se dá mais assim, 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 porque a escola tem esse papel. E a gente vai estar lá na prática, a gente vai estar dando exemplo, porque lá na escola, durante a minha aula, eu vou estar com a minha máscara. Ah, mas vai ser difícil, microfone. Todo mundo vai ter que dar aula com microfone, para que as crianças ouçam você falando com máscara. Então, gente, acreditem, mais do que a escola ser fundamental para trazer de volta a capacidade de aprendizagem das crianças, ela vai ser uma ferramenta maravilhosa para 2 processos que a gente precisa. Educar melhor as famílias e como se comportar nessa pandemia. E digo para vocês, a gente vai estar passando por um momento em janeiro terrível. O Brasil vai bater recorde de mortos em meados de janeiro. Eu não estou falando porque eu tenho uma bola de cristal. Eu estou falando porque as pessoas não estão tendo juízo agora no Natal e não vão ter juízo no Ano Novo. E o reflexo é 15 dias depois, infelizmente.
E o segundo, gente, o segundo processo que é fundamental, a gente vai começar a vacinação. Se Deus quiser, a gente começa a vacinação em fevereiro. E as crianças também vão ter um papel importante de explicar para as pessoas por que tem que ser vacinado. Porque tem muitas famílias que falam, não vou vacinar, a vacina transforma a pessoa em jacaré, cada bobagem. Vacinem, tem que vacinar. Para o seu bem e para o bem do próximo. A vacina já foi comprovada, ela não faz mal. Então pode vacinar, vacine sim. A gente não dá as gotinhas para os nossos filhos até os 4 anos, aquelas campanhas maravilhosas. O Brasil sempre foi um exemplo de vacinação para o mundo. Não vai ser agora que a gente vai mudar essa história. Então a criança vai ter um papel, porque ela vai fazer o pai e a mãe serem vacinados. Até porque elas serão as últimas. As crianças serão as últimas a serem vacinadas, o que está certo. E o avô vai ser o primeiro, o avô e a avó, depois o pai e a mãe, e aí depois as crianças. E elas vão ajudar a gente nesse processo. Professor Borim, sobre a reunião que houve há alguns dias com o prefeito eleito Carlos Alberto, para que se crie um plano geral dentro da cidade de Amparo, respeitados os mais variados setores que existem dentro do município, um plano de retomada aí gradativa da economia, enfim, das escolas e tudo mais. Com que impressão e que resultados o senhor acha que essa reunião teve e terá efetivamente? E a título de amparo, como as coisas andarão em se tratando da Covid? Bom, vamos lá. Eu queria começar dizendo que foi muito bom ouvir do prefeito, que ele tem vontade de ajudar o município como um todo a se desenvolver economicamente, mas ao mesmo tempo se proteger. A gente está com as nossas UTIs lotadas. Então eu ouvi naquele dia o Carlos Alberto, o Dr. Casotto, que vai ser agora o secretário de Saúde, e o Paulo Fernandes, que vai ser secretário de Desenvolvimento Econômico. E o Paulo Fernandes mostrou naquele momento uma clareza muito grande de que é importante que cada setor dialogue dentro do seu nicho, por isso eu chamei o Fábio para conversarmos, pensarmos em algumas ações conjuntas, para a gente conseguir apresentar um plano decente para a saúde. O que eu espero que o setor de serviços faça, o que eu espero que o setor industrial faça e assim por diante. Então, essa atitude do prefeito foi muito boa. Mas a que eu estou mais torcendo, Giovanni, do fundo do meu coração, é que ele cumpra uma promessa que ele fez de colocar pelo menos 50 fiscais a partir do dia 2 de janeiro na rua para fiscalizar a população como um todo. Primeiro de forma educativa e depois com forma punitiva. Porque vamos pensar, quando a gente era criança a gente não usava cinto de segurança no carro e estava tudo bem. Foi só a hora que as pessoas começaram a explicar o benefício que isso poderia trazer e começaram a multar, que a gente começou a usar e hoje passou a ser algo natural para a gente. Então eu acho que se a gente realmente for fiscalizado e as pessoas compreenderem que tem que usar máscara, as pessoas compreenderem que não pode aglomerar, as pessoas entenderem isso, elas não vão estar só fazendo bem para si mesmas, elas vão estar fazendo bem para a coletividade, vai ser bom para todos. Então, Giovanni, de tudo que ele falou lá, eu achei ideias muito boas, processos muito interessantes, mas o que mais me agradou foi a questão da fiscalização. Que venha assim a fiscalização e veja cada estabelecimento, quem está fazendo direito, manda bala. Quem não está fazendo direito, arque com as consequências. Pois bem, professor Borim, nós estamos chegando no final dessa nossa entrevista, infelizmente, porque o papo está muito interessante, mas eu tenho uma última pergunta. Passada a pandemia, e que assim seja, que passe logo, como ficará a educação? Como é que o senhor visualiza a educação? Teremos um sistema híbrido, voltaremos ao presencial, ficará EAD? Como que o senhor está vendo o futuro pós-pandemia para a educação? Bom, pós-pandemia eu acredito que tem que voltar no presencial. E por que eu acredito que tem que voltar no presencial? Porque as pessoas necessitam da relação humana. Uma coisa é um curso superior, e eu acho que o curso superior, vou te dar um exemplo. Hoje, infelizmente, com 3 filhos em casa, não dá para pensar nisso. Mas eu morro de vontade, Giovanni, de fazer um curso superior. E hoje eu sei que se eu fizer em casa, eu vou fazer bem feito. Porque eu já tenho maturidade, já tenho compreensão, já vim de um curso superior anterior. Então eu conseguiria em 3 anos fazer um bom curso superior aí e melhorar a minha formação. Então eu acredito que para esse tipo de nicho ainda o EAD é fantástico. Porém, para criança, para adolescente, a relação humana é fundamental. Então, o quanto antes a gente puder voltar no presencial integral, com todo mundo junto, vai ser melhor. Porque é ali que a gente tem a alegria, é ali que a gente tem a tristeza, é ali que a gente tem um conflito, é ali que a gente tem a ação solidária. É só com as relações humanas que isso é possível. Então eu torço muito para que a vacina consiga imunizar um grande número de pessoas, que torne o mundo seguro,
Imagina, infelizmente, só em 2022 isso, mas que a gente volte a ter uma vida normal, de poder se abraçar, se beijar, encontrar as pessoas. Então, eu não vejo que isso vai ser solução. Agora, eu acho que o que a gente aprendeu com a tecnologia e usando a tecnologia pode nos ajudar. Vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho alunos que estudam no Vila Lobos que são de Águas Lindóia, Serra Negra, Monte Alegre, Pedreira e Amparo. Tuiuti, eu não posso esquecer o Tuiuti, tem um grupo bem grande de alunos de lá. Imagina eu tendo que dar um plantão, esses meninos que foram até as suas cidades terem que voltar para um plantão. Por que não um plantão EAD? Por que não um plantão via Google Meet? Tá entendendo, Giovanni? Então assim, aula regular, presencial. As aulas extras complementares, uma aula de Olimpíada, uma aula diferenciada, por que não a gente faz no EAD? Aí a gente junta os dois mundos, facilitando a vida das crianças, facilitando a vida do próprio professor e tornando o ensino com mais qualidade ainda. Então é isso que eu imagino, pelo menos para a rede privada. Na rede pública, os passos vão ser um pouco mais complicados, e aí eu espero que cada gestor público, e Amparo está muito bem servido, né, que a nossa secretária Alice é uma pessoa muito comprometida com a educação, que a gente tenha um bom caminho. Professor Borim, ao grande alcance que temos aí com os nossos internautas, para finalizarmos a entrevista de hoje, uma mensagem de esperança para 2021. Bom, eu falei nas reuniões que eu fiz com os pais, né, que eu tinha feito um pedido para o Papai Noel, que eu queria que eu pudesse trabalhar no presencial ou no semipresencial em fevereiro. Eu já falei que em Monte Sião eu já ganhei esse presente e acredito que nos próximos dias eu vou ganhar esse presente aqui em Amparo. Mas aí eu terminei a minha reunião falando para todos os pais o seguinte: independente da sua fé, independente se você é cristão ou não, a gente usa o dia 24 para o dia 25 como um momento de reflexão familiar, um momento que a gente está com a família e com reflexão. Então eu pedi duas coisas. Primeiro, que mantenham-se com cuidado, mantenham-se distanciados, evitem principalmente a questão da contaminação dos idosos, né? Infelizmente, a nossa querida Nissete Bruno fez o dever de casa, não saía de casa, aí um parente, coitado, assintomático, foi lá e transmitiu o vírus para ela. Nunca iria imaginar poder acontecer isso, e aconteceu. Então, o que eu pedi para os meus pais? Que naquele momento você agradecesse, para quem fosse da sua fé, de estar vivo e estar com quem você ama. Porque no ano em que a gente perdeu quase 200 mil pessoas no Brasil e mais de 2 milhões de pessoas no mundo por conta de uma única doença, é momento de agradecer e refletir sobre como nós somos frágeis no mundo em que a gente vive. E nessa hora, nada melhor do que respeitar a ciência, nada melhor do que respeitar quem entende dessa área e seguir o que eles estão falando. Do mais, um Feliz Natal, um ótimo ano. Se isso aqui for gravado e for só transmitido depois, que tenhamos um 2021 muito melhor para todos vocês. Um abraço. Professor Borim, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo conosco no canal Educação e Business. Já está convidado para voltar. Internautas, a educação é a base de uma sociedade justa e consciente. E olha só, eu visto Cativa as Modas. Cativa as Modas, a loja que veste sua família. A Cativa as Modas fica à rua José Alves de Godoy, número 20, no centro de Amparo, ali próximo à pastelaria Copa de Ouro. Atendimento pelos telefones 19 3807 3330 ou WhatsApp 19 997 22 94 43. Colégio Vila Lobos, há mais de 20 anos transformando vidas.